bem, futuros aprovados? Aqui é a professora Inayara Bortoleto para mais uma resolução de questões do Enem. Essa questão é a questão de 2021, questão 127 da disciplina de Química. Então vamos lá. Aqui nós vamos observar o seguinte, ó. Nós vamos observar que nessa questão 127, ele está falando sobre separação de misturas, né? Então, ó, qual é o conteúdo que a gente trabalha aqui nessa disciplina, nessa questão, né, do Enem? Separação de mistura. Ele está dizendo que para preparar o vinho de laranja, caldo de açúcar é misturado com suco de laranja. E essa mistura é passada por um pano para retenção de impureza. O líquido resultante é armazenado em garrafões e que são tampados com rolhas de cortiça, tá? Após 8 dias de repouso, as rolhas são substituídas por cilindros de bambu e, finalmente, após 2 meses de repouso, ocorre novamente a troca dos cilindros pelas rolhas de cortiça. Então, vamos lá. Ele está dizendo que ficou em repouso, né? Ó, repouso. O processo físico, ó, um é processo físico e o outro é processo químico. Então, vamos lá. Além da separação de mistura, ele está te dizendo aí na questão que houve uma reação química envolvida também. Então, vamos analisar aí quais são os processos. Quando ele fala, né, o que ele está dizendo? Ele utilizou, né, o pano para filtrar. E quando ele filtrou, ele separou os resíduos, né? Ele separou os resíduos. Então, o que acontece? Ele separou, em outras palavras ali, né? O sólido do líquido. Então, eu decantei? Não. Eu decantei? Não. Eu precipitei? Não. Já eliminei 3 afirmativas. Sobrou só a B e a C. Então, uma das dicas é sempre trabalhe com eliminação, né? Então, saiba eliminar as afirmativas para facilitar a sua vida aí na hora de resolver as questões do Enem, tá? Então, ele retém. A palavra bem simples, ele teve a retenção, né, das partículas sólidas pelo pano que ele usou para filtrar, né? Então, ele pegou o pano e fez um processo de filtração. Agora vamos lá. Ele diz que ele deixou em repouso, tá? A substância fechada. Então, o outro processo é o processo de fermentação, né? Essa fermentação é uma reação química que vai acontecer. E essa fermentação, ela é responsável pela produção do álcool, né? Então, o que aconteceu ali? O líquido, né, ele é deixado em repouso, ele vai ficar em repouso para, né, o açúcar, né, para que o açúcar, vamos colocar assim, para que o açúcar se transforme em álcool, que nada mais é do que o processo de fermentação. Então, eu não decantei ele, eu fermentei. Então, um é um processo físico, que é um processo de separação de mistura, e o outro é um processo químico, né, que é o processo de fermentação. Logo, o nosso gabarito correto é a alternativa C. Ok? Então, nessa questão 127 do Enem de 2021, da disciplina de Química, o nosso gabarito é a alternativa C. Um forte abraço da professora Inayara Bortoleto e até a nossa próxima resolução. Tchau, tchau!